Amém? Há lugar na casa do Senhor que nos acolhe. Aqui é casa de Deus, não as paredes, mas o povo de Deus está reunido aqui. E nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Há lugar na casa, há lugar na casa. Permaneça na casa do Senhor, volte para a casa do Senhor. Deus bom, Deus que espera, Deus que aguarda. Como o pai do filho pródigo, né? Tem duas diferenças entre o filho pródigo, uma diferença entre o filho pródigo e a ovelha perdida. A ovelha, quando se perde, ela está em risco de vida. O pastor vai atrás, né? Deixa as 99 em segurança e vai atrás. Mas o filho pródigo, ele foi por vontade própria. Em algum momento ele precisou decidir voltar. E quando ele tomou a decisão de voltar, havia lugar na casa. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: vou preparar para vocês lugar. Amém. Obrigado, Senhor. Então nossa comunhão comemora hoje 29 anos de existência como comunidade de discípulos de Jesus. Em uma data tão significativa, tão importante quanto essa, eu quero compartilhar com você sobre o que é invisível de determinada maneira, mas que aparece sob diversas formas, que é o DNA desta igreja. Durante os últimos meses, desde o ano passado, a liderança da comunhão, composta de aproximadamente 25 pessoas, tem se reunido para avaliar nossa jornada até aqui e procurado entender para onde o Senhor quer nos levar. Ter clareza sobre a nossa essência é fundamental para que a gente possa cumprir os propósitos que o Senhor tem para a sua igreja. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza da importância de ter objetivos claros. O que ele diz para nós em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O apóstolo Paulo era movido pelo Espírito Santo. Ser movido pelo Espírito Santo não significa não ter clareza de objetivo, de alvo. Então Paulo tinha muita clareza disso. Ele sabia muito bem para o que ele tinha sido chamado. E nós, como igreja, temos que ter clareza para o que o Senhor da igreja nos chamou. Mas nós não temos o direito de criar a nossa meta. Não temos o direito de criar a nossa missão, a nossa visão. O que nós temos que fazer é identificar na palavra de Deus os elementos centrais da vida de igreja e então relacionar estes elementos com o tempo em que nós vivemos. Porque a palavra é eterna, a palavra não muda, mas os tempos mudam. Então a forma como a palavra é aplicada em cada tempo é diferente. Não decidimos o que, mas procuramos entender o como. Então hoje nós vamos olhar para a nossa declaração de visão. O que é uma visão, uma declaração de visão? Visão, no nosso contexto aqui, é a direção para a qual nós olhamos e dizemos assim: uau, é lá que nós queremos chegar, é lá que nós queremos estar. Então, tendo a visão diante dos nossos olhos, tendo esta meta, é para lá que nós queremos ir. Uma declaração de missão nos lembra para onde vamos e nos ajuda a não perdermos o foco, a não esmurrarmos no ar. Porque temos um inimigo. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Então são as portas do inferno que devem ser esmurradas. Não o ar, muito menos outras pessoas. Então, a você que já faz parte desta comunidade há muito tempo, vai ser importante relembrar quem nós somos e por que estamos aqui. Temos pessoas que já estão há um bom tempo conosco, como por exemplo o Valmir e a Dionísia, que juntamente com a rainha da Inglaterra tem uma longevidade, né?
mas eles são bem jovenzinhos, né? Mas eles têm tempo de igreja, né? Se converteram lá pelo início dos anos 90, né? 92, e em alguns anos seguintes vieram para a nossa igreja, quando se chamava Segunda Igreja Batista de Caxias do Sul. Começou em 94, eu acho que eles vieram em 95, 90 aí? 93, para a Segunda Igreja Batista? Acho que 96, 97, não foi? Tá bom. Então, o Valmir, inclusive, era o presidente da igreja quando a igreja me convidou para pastorear em 2009. Né? Então, mesmo para o Valmir, mesmo para a Dionísio, mesmo pessoas com tanto tempo de comunhão, né, que estão acompanhando a comunhão aí praticamente desde o início, é muito importante nós nos lembrarmos quem nós fomos chamados a ser. E para você que tem chegado mais recentemente, também é importante que você compreenda por que nós fazemos as coisas que fazemos. E o nosso desejo é que aumente no seu coração o desejo de fazer parte disso. O desejo de ir em direção a esta visão que o Senhor tem nos concedido. Para que sejamos a igreja que sonhamos ser. E pela fé nós já declaramos que somos esta igreja. Então a nossa declaração de missão é: a Igreja Batista da Comunhão é uma comunidade de discípulos de Jesus que amam a Deus intensamente, ao próximo relevantemente e a si mesmos equilibradamente, no poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o futuro, é essa igreja que nós queremos ser. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, nós já declaramos ser esta igreja. Ela já é real no mundo espiritual e nós queremos que a realidade neste mundo físico reflita esta igreja que ela já é, pela fé em nome de Jesus, amém? Então eu gostaria que você declarasse comigo essa nossa visão, vamos lá? A Igreja Batista da Comunhão é uma comunidade de discípulos de Jesus, que amam a Deus intensamente, ao próximo relevantemente, e a si mesmos equilibradamente, no poder do Espírito Santo. Vamos olhar para as partes desta declaração, porque isso é muito mais do que palavras. Cada expressão aqui é muito significativa, então precisamos entender que somos igreja. Igreja Batista da Comunhão, começando com esse entendimento de igreja. Pode dar um cliquezinho, Sami, que daí vai dar um ressalto aí. Isso, benção. Bem, igreja. Simplesmente, profundamente, igreja. Nós fazemos parte da igreja que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu na terra. Igreja é uma palavra que vem do grego eclésia ou eclesia. E eclésia significa cidadãos que foram chamados de dentro de casa para um local público formar uma assembleia. Vou dizer de novo, eclésia significa o chamado de cidadãos de dentro de suas casas para um local público formando uma assembleia. Por isso não faz sentido nenhum um movimento que se chama desigrejados. O movimento de eu cuido da minha espiritualidade, eu com Deus, na minha casa, porque quando Jesus disse eu estabeleço a minha igreja, ele disse estabeleço a minha eclésia, ou seja, estabeleço o meu chamado de dentro das casas para todos juntos formarem uma Assembleia Santa. Olha só que interessante, né? Nesse contexto grego-romano, havia um costume religioso de manter um fogo aceso dentro de casa, porque esse fogo aceso manteria um bem-estar dos ancestrais que já tinham morrido. Então, quando a família respeitava os seus ancestrais, ela mantinha o fogo aceso dentro de casa. Estes eram chamados os deuses lares. A palavra lareira é totalmente ligada ao fogo dentro de casa. A palavra lar é totalmente ligada a essa adoração, essa devoção aos antepassados.
Então, quando Jesus diz que está estabelecendo uma eclésia, ele está tirando o culto individual e idólatra de dentro dos lares, das casas, para um local público onde todos possam conviver e então, formando uma assembleia, adorarem ao Senhor. Então para de fazer o teu fogo e recebe o meu fogo. Para da tua religião individual, familiar, e vem para algo que eu estou construindo. A palavra de Deus diz que o Senhor constituiu um povo para si. Você que está em casa nesse momento, a transmissão é justamente para poder levar para você a possibilidade de você, quando não consegue vir à celebração, possa cultuar na sua casa. Mas Jesus chamou você para sair da sua casa e fazer parte desta assembleia aqui. Então é importante que toda a igreja saiba que essa transmissão é para nossos irmãos que moram em outras cidades. Por exemplo, eu já vi que o Michael e a Bruna já deram um salve aqui, eles estão lá em Garopaba, continuam ligados à nossa igreja. Tem pessoas lá de Rio Grande, tem pessoas de vários lugares que estão ligados à nossa igreja, então essa transmissão chega lá. Mas é importante saber que a pandemia nos impediu temporariamente de nos reunirmos, então era a única opção, mas agora isso não pode mais ser visto como opção. Mas, por exemplo, puxa, domingo aconteceu algum imprevisto, eu não pude participar do culto, aí segunda você entra lá no nosso canal no YouTube e assiste. Ou, puxa, estou doente, não vou para não contaminar outras pessoas, ou porque minha saúde está fragilizada neste momento, estou me recuperando, aí você assiste em casa. Mas, o que significa eclésia? Cidadãos chamados de dentro de casa para um local público, formando uma assembleia. Foi isso que Jesus começou. O resto é outra coisa. Então, a gente observa uma volta para a lareira, para o fogo confortável do próprio lar, para os próprios fogos, que são fogos estranhos, quando a gente cultua a gente mesmo, quando a gente cultua o conforto, quando a gente cultua o não me toque, quando a gente cultua e eu quero que seja do meu jeito, ou seja, um culto a si mesmos. Então, como igreja, nós estamos totalmente ligados ao Senhor Jesus na dimensão espiritual. Jesus tem um corpo na terra, este corpo é sua igreja, e nós estamos ligados ao Senhor Jesus. E, historicamente, nós estamos ligados. Deixa eu dar um esclarecimento aqui, tá? Você pode ter lareira em casa. Não é do diabo, tá? Porque os irmãos vão chegar em casa, vão ver aquela lareira assim, meu Deus, eu tenho que derrubar essa casa, né? Não, o que veio foi o nome que se manteve, né? Como tinha fogo dentro de casa para os deuses lários, o lugar se chamou lar e o lugar que botava fogo era lareira. Mas agora, né, se você for incomodado pelo Espírito Santo, você pode chamar o lugar de botador de fogo, de queimador de lenha, de alguma outra coisa assim, tá bom? Retomando então, historicamente, nós estamos ligados a Jesus e aos primeiros discípulos. Foi assim que o Evangelho chegou até nós. Nós somos cristãos, convertidos, salvos, porque historicamente o Evangelho vem vindo e chegou até nós, e nós temos esta ligação como igreja que somos. E enquanto a igreja foi perseguida nos 3 primeiros séculos, havia uma unidade de fé, havia uma unidade de propósito, havia uma urgência em pregar o evangelho, onde dava do jeito que dava, havia uma urgência em se reunir, onde dava e do jeito que dava, porque tinha que ser escondido, em cavernas, em lugares distantes. Pregar o evangelho sob o risco de morrer, não havia tempo a perder com coisas pequenas. Mas quando a perseguição diminui, quando a perseguição para, quando a perseguição se inverte, porque se você observar um padrão da sociedade é o seguinte: antes alguma coisa é proibida, depois ela é tolerada, depois ela é aceita, depois ela é multiplicada e depois ela é imposta. Já percebeu isso? De proibido a imposto. Algumas décadas muda tudo isso. E assim foi a religião, porque foi dada uma cara de religião para o cristianismo. E o cristianismo, então, lá nos primeiros séculos, passa de perseguido a perseguidor. Triste o que fizeram usando o nome do Senhor Jesus. Então, quando acaba a perseguição,
a igreja não se vê mais na urgência de pregar o evangelho. A igreja agora começa a decidir que roupa as pessoas que trazem a palavra devem vestir. Que símbolos vão usar, que cores vão usar, como serão os bancos, como serão as construções, qual será o melhor endereço, qual vai ser o prédio mais alto, e tem que ser a igreja. E para isso, precisa de favores da prefeitura, do governo, do rei. E nessa mistura, a igreja se junta com o Estado, se mistura com política e ela se contamina. E, obviamente, haviam fiéis, aqueles 7.000 que não se dobraram a Baal, lá no tempo do profeta Elias. Também houveram sempre pessoas na história da igreja que não se dobraram à contaminação da igreja. E bem, durante esses 2.000 anos de história da igreja, muitas pessoas tentaram trazer a igreja de volta para a sua essência. Mas toda vez que os líderes resistiam, se sentindo donos, não havia outro caminho a não ser seguir com a igreja, mas não mais naquela instituição, naquele contexto religioso dominado por política, por partidarismo, por lideranças humanas, por regras e sistemas religiosos. E foi esse processo que deu origem às ramificações do cristianismo, a diversas denominações. E aí que entra o batista, porque somos uma igreja batista. Antes de colocar, Sami, igreja batista, tem pessoas que acham que o nosso fundador é João Batista. Se o fundador da igreja batista é o João Batista, nós estamos perdidos. Porque João Batista foi o último profeta da antiga aliança. E a antiga aliança agora foi substituída pela nova aliança. Porque o batismo que João Batista pregava era um batismo para arrependimento. O batismo da nova aliança é o batismo da fé, porque quem opera o arrependimento não é a água que lava, não é a água que purifica, mas é o Espírito Santo de Deus. Então não é João Batista que formou a igreja batista. Agora sim, Sami, nós temos aqui um organograma, apesar de ser pequeno, era a maneira como dava para colocar tudo aí, tá bom? A igreja começa e por 1000 anos, de certa maneira, existe uma unidade muito forte nos 3 primeiros séculos. Essa unidade vai sendo abalada depois do ano 300 e pouco, quando os imperadores romanos aderem ao cristianismo. Mas ainda se tem uma ideia de uma igreja, que não é a igreja católica apostólica romana, como os católicos dizem. É a igreja cristã. No ano 1054, a igreja se divide. Porque as lideranças não se entendem mais na disputa de poder e também em alguns pontos doutrinários. E então nós vamos, por um lado, ter a igreja ortodoxa, a igreja católica apostólica grega, e para outro lado vai a igreja católica apostólica romana. E cada um destes catolicismos diz que é a igreja de Jesus verdadeira na face da terra. Do catolicismo apostólico romano, se tentou, pelo ano 1500 e pouco, trazer a igreja de volta para a essência. Porém, a igreja não aceitou isso, né? A igreja, a instituição, não aceitou isso. Eu estou falando estas coisas para que você se situe na história. É uma pregação diferente do que eu tenho trazido aqui todos os domingos, mas é importante que de tempos em tempos a gente lembre como é que a gente chegou aqui. Do que a gente está fazendo parte e para onde a gente está indo. Então, da igreja católica, como não houve a aceitação de voltar para a essência, então saem alguns movimentos. O movimento calvinista, o movimento zwinglianista, o movimento anglicano e o movimento luterano. O calvinismo não necessariamente formou igrejas com esse nome, porém a doutrina calvinista entrou em diversas outras denominações, tá bom? Perceba que da igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, sai
algumas igrejas, né? A igreja anglicana, ela era uma igreja católica, sem algumas coisas que fizessem as pessoas depender do Papa, porque o rei da Inglaterra queria poder fazer o que ele quisesse. Tanto é que o chefe da igreja anglicana é o rei da Inglaterra. Charles, o rei da Inglaterra, do Reino Unido, é o líder da igreja anglicana, que durante 400 anos foi liderado pela rainha Elizabeth. E aí, então, da anglicana, nós vamos ter o presbiterianismo, o metodismo e a igreja batista, que somos nós, ok? Do presbiterianismo saíram os mórmons e os testemunhas de Jeová. Dos metodistas saiu o exército da salvação. E dos batistas, nos batistas surgiu o movimento pentecostal. E também os adventistas. Os primeiros líderes adventistas eram da igreja batista e os primeiros líderes do movimento pentecostal eram batistas também. Tanto é que a primeira igreja Assembleia de Deus no Brasil começa numa igreja batista lá no Pará, que é a igreja Assembleia de Deus mais antiga do Brasil. O movimento pentecostal, ele não encontrou necessariamente um lugar para si. Porque o movimento pentecostal, ele não começa como um movimento doutrinário, não tinha uma doutrina pentecostal. Tinha uma experiência com o Espírito Santo que não coube dentro da igreja batista, porque a igreja batista não soube lidar com esse movimento do Espírito Santo. O movimento original pentecostal, ele é algo legítimo, um agir de Deus, mas que tinha a ver com uma vida guiada, impactada, dirigida, governada pelo Espírito Santo de Deus. Mas as igrejas batistas não conseguiram lidar com a experiência, e esse grupo, então, vai organizar igrejas. E nesta organização de igrejas, eles vão ter que fundamentar a sua experiência em doutrinas. Aí que eles vão criar a doutrina pentecostal, e aí vai ser um problema. Porque o movimento que começa legítimo, precisa então se validar através de doutrinas. Então vai olhar para as Escrituras Sagradas e validar a sua experiência com as Escrituras. O parâmetro para olhar as Escrituras é a experiência. Se esse texto bíblico diz bonito o que eu estou gostando de fazer, ok. Se esse texto aqui diz o contrário, deixa de lado. Então, a doutrina pentecostal é uma doutrina que nós entendemos que não está de acordo com a palavra da Bíblia. Mas olha só que problema nós temos aqui, ali perto de 1800, do ano 1900. Os batistas tinham uma doutrina, mas não souberam o que fazer com a experiência. Então, as pessoas naquele movimento pentecostal não sabiam o que fazer com a doutrina. Então, os batistas se fecham para o movimento pentecostal e os pentecostais, então, vão criar, vão formar as suas comunidades, criando novas doutrinas. E essas doutrinas pentecostais, então, vão gerar igrejas como a Assembleia de Deus e o Evangelho Quadrangular. A igreja do Evangelho Quadrangular vai também se ramificar para a igreja O Brasil para Cristo e a igreja Deus é Amor. E a igreja Assembleia de Deus depois vai se ramificar para a Universal do Reino de Deus, que já se ramificou em Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja da Graça. Alguém lembra de mais algum? Que daí são as igrejas neopentecostais. Mas não é aula de história, não quero chatear você com isso, é apenas para você entender como é que a gente chega ali, ok? Bom, mas por que nós somos batistas e não somos metodistas? E por que não somos presbiterianos? Por que não somos calvinistas? Por que não somos arminianistas? Bem, porque não houve lugar para nós batistas, no nosso início, no catolicismo, porque os católicos nos viam como uma ameaça. Os católicos nos viam como reformadores, eles nos viam como protestantes. Mas os reformadores e protestantes não nos viam como reformadores e protestantes. Eles nos viam como ameaça. Por quê? A Igreja Católica,
ela tinha uma mistura entre igreja e Estado. Os reformadores mantiveram esta mistura. Tanto é que Calvino recebia salário não da igreja. Calvino recebia salário de uma cidade na Suíça. Porque o protestantismo se vinculou a estados. Então, o que acontecia? Se o rei deste lugar é católico, esse povo é católico. Se o rei ou o príncipe deste lugar é protestante, as pessoas daqui são protestantes. Então, o reino continuava controlando a igreja, continuava ditando limites, porque patrocinava. E algumas pessoas disseram, não, a gente não pode sair da ligação da igreja com o Estado e entrar numa outra ligação da igreja com o Estado. Por isso essas pessoas quiseram que a reforma fosse mais profunda. E aí então, estas pessoas fizeram o que se chamou de reforma radical, pregando algumas coisas como separação entre igreja e Estado. E uma outra coisa, que aí tem a ver com o nosso nome, é não mais batizar crianças que não sabem discernir a vida. Porque essas pessoas entenderam o seguinte das Escrituras: a salvação é pela fé, mediante a fé. E o batismo bíblico é depois da salvação. Então, se o batismo bíblico é depois da salvação, e para ser salvo precisa crer, e para crer é preciso entender, dá para batizar um recém-nascido biblicamente? Não. Jesus mesmo não foi batizado quando nasceu. Aos 8 dias ele foi apresentado no templo, é diferente. O batismo de Jesus foi lá nos 30 anos. Então esse grupo defendia que somente podiam ser batizados os crentes, e para ser crente tem que ter algum entendimento. Então, se essa pessoa com 7 anos entende, com 8, com 9, com 10, com 12, com 30, com 40, essa é a idade, esse é o momento. E o que essas pessoas começaram a fazer? A batizar as pessoas que criam. Você crê em Jesus? Creio. E você se batizou depois que você creu? Não, meus pais me batizaram quando eu era um recém-nascido. Então você precisa se batizar, porque aquele batismo não vale. O batismo tem que ser o segundo passo depois de crer. E batizavam então. E esse grupo então recebeu um apelido, um nome, que é anabatistas. Anabatista significa os que batizam de novo, ou rebatizadores. Esse movimento anabatista, que junto com outros movimentos, como os menonitas, vão fazer parte desta reforma mais radical. Porém, vamos ser perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes. Então, uma igreja batista não é reformada, não é protestante. Nós somos re-reformados. E, então, com este ideal, acontece em 1612, se organizar a primeira igreja batista. Tem duas vertentes. Uma, que é mais simpático, que ela começa lá em Pelotas, né? Mas essa aí parece que só eu acho isso. A mais aceita fala do ano 1612, nos arredores de Londres, numa localidade chamada Spitalfields. E lá, então, em 1612, se organiza definitivamente a primeira igreja batista do mundo. E esta, na verdade, havia se tentado na Holanda, acabou não acontecendo, então, nos arredores de Londres. E de lá, Estados Unidos, de lá para a Europa, dos Estados Unidos para o Brasil, e hoje são aproximadamente 100 milhões de batistas, em praticamente todos os países do mundo. E então, meus irmãos, nós tínhamos alguns pontos distintivos. Pode colocar, Sami, principalmente 3 aqui que eu quero repartir com você. A aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Isso significa que está se negando a autoridade de seres humanos. Está se negando a autoridade do Papa. Mas está se negando também os dogmas da reforma. Porque os primeiros protestantes, eles disseram, ei, para com esses dogmas, Igreja Católica, vamos voltar para as Escrituras. Mas o efeito colateral da reforma protestante é que a reforma protestante gerou dogmas. E embora os primeiros reformadores dissessem, voltemos para as Escrituras, hoje, as pessoas dizem, voltemos para a reforma. Elas voltam para o calvinismo, elas voltam para o arminianismo.
Elas voltam para os dogmas da reforma, quando tudo que os reformadores estavam dizendo é: voltem para as Escrituras. E uma igreja batista, então, aceita apenas as Escrituras do jeito que ela é. A Escritura tem coisas que ela informa e não explica. O problema do calvinismo e do arminianismo é que eles tentam explicar coisas que a Escritura só informa. E aí, quando você faz isso, vai distorcer. Porque vai fazer que nem o movimento pentecostal lá atrás, vai ter que escolher doutrinas que favorecem essa crença e vai ter que negar doutrinas e versículos que desfavorecem essa crença. Bom, e aí chegamos no comunhão, Igreja Batista da Comunhão. É uma prática que as igrejas batistas tenham um nome local. Então, por exemplo, eu sou Xerdim Santos. Existem outros Xerdim Santos na minha família, mas eu sou Davi Xerdim Santos. Mas é como se todos fossem identificados primeiro pela família. Xerdim Santos Davi, Xerdim Santos Jonatas, Xerdim Santos Serlei. Percebe? Então, nós somos Igreja Batista da Comunhão. Esse comunhão é o nome desta comunidade aqui. Como Igreja Batista, nós fazemos parte da Convenção Batista Brasileira e da Associação Batista, da Aliança Batista Mundial. Por que comunhão? Graças a Deus foi o nome que os irmãos dessa igreja, antes de eu chegar, decidiram ter. É normal que quando uma igreja batista comece numa cidade, ela receba o nome de PIB, Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, que é mais ou menos ali para frente nossa igreja irmã. Se é no centro, normalmente essa igreja se chama Igreja Batista Central. E é comum que quando é num bairro, ela receba o nome do bairro. Por exemplo, lá em Porto Alegre tem Igreja Batista de Monte Serra, Igreja Batista do Passo da Areia, Igreja Batista do Jardim Ipu, Igreja Batista do Partenon. Tomara que não tenha na Tristeza ou eles mudem o nome. Porque eu não gostaria de ir na Igreja Batista da Tristeza, né? No bairro Tristeza que tem lá. Mas, meus irmãos, os irmãos foram muito sábios aqui, porque o bairro onde essa igreja aqui nasceu é Kaiser. E na década de 90, Kaiser era cerveja. Você imagina a Igreja Batista do Kaiser. Igreja Batista do Kaiser não ia dar certo, né? Então os irmãos optaram por Segunda Igreja Batista de Caxias do Sul. E olha só, se quando a gente veio para cá, a gente mantivesse esse costume de mandar, eu acho que ia ser pior ainda, né? Igreja Batista Nossa Senhora de Lourdes. Aí que não ia dar certo mesmo, né? Então, em vez de ser da santa e da cerveja, em algum momento, os irmãos entenderam que comunhão expressava melhor o que nós queremos ser como comunidade. Por isso, Igreja Batista da Comunhão. E os nossos ministérios de faixa etária estão expressando isso, porém com um nome mais jovem. Né? Por exemplo, nós temos o Conexão Kid, comunhão, né? Conexão Kid. Nós temos o Identidade e Conexão, que são os adolescentes. Então, essa ideia do conexão aí está pegando, tá bom? Então, esse é o nosso nome, Igreja Batista da Comunhão. Igreja Batista da Comunhão. Ser batista e da comunhão não importa. Ser igreja importa, amém? Nós não nos sentimos autorizados a dizer qual daquelas que apareceu ali na ramificação não são uma igreja de Jesus. Não temos esse direito. O que nós fazemos é reconhecer igrejas irmãs que creem em alguns pontos fundamentais, como, por exemplo, a crença na salvação somente de Jesus, somente pela graça, somente mediante a fé, somente de acordo com as Escrituras sagradas, dando glória somente a Deus. Se identificou? 5 coisas aqui? Sola gratia, sola fide, sola Scriptura, solo Christus e soli Deo gloria. Só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras e glória somente a Deus. São pontos da reforma protestante. Isso não nos torna protestantes e nem reformados. Mas é uma síntese do momento que nós temos tranquilidade, porque eles nos apontam para Jesus. Nos apontam para as Escrituras sagradas. Nos lembram que tudo é graça e nos lembram que a nossa resposta é fé e que a glória só pertence a Deus. Então, quando nós sabemos que algum grupo, seja o nome que se deu, crer nisso, nós reconhecemos como igreja de Jesus. E tal igreja lá é ou não é igreja? Não sei, não cabe a mim, não cabe a nós. Não somos a única igreja de Jesus, nós fazemos parte da igreja de Jesus, amém?
Somos uma comunidade de discípulos de Jesus. Ser uma comunidade é nos entendermos todos como membros de um só corpo. Lembra que eclésia é chamado de dentro de casa para conviver em assembleia num local público, como este em que todos podem chegar. Na sua casa as pessoas têm que bater. Aqui não, aqui as pessoas podem entrar. Eclésia só tem sentido assim. Por isso nós não temos porteiros, nós temos recepção. Recepção para receber. Um porteiro, cara crachá, pode, não pode. Não é o caso, porque senão não é assembleia. Comunidade significa que cada um e todos são parte da mesma família. Mas existem muitas comunidades, de diversos tipos, diversos grupos humanos com finalidades diversas. Mas nós somos uma comunidade que é de discípulos de Jesus. Ser discípulo significa ser seguidor do Mestre, ser aprendiz do Mestre, viver com o Mestre, viver como o Mestre. É estar disposto a ouvir, a acatar, a se submeter ao Mestre que é Jesus. Jesus deixou bem claro de quem a igreja é, Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando que as portas do inferno prevalecem? Quando não é a igreja de Jesus. Porque se é de Jesus, não prevalece. É a igreja dele. A igreja batista não tem um dono. Eu não sou dono da igreja, os pastores não são donos da igreja. O dono é Jesus. Somos uma comunidade de discípulos de Jesus. Nós temos diferentes funções e graus de responsabilidade, mas existe aqui uma horizontalidade. Você é tão importante quanto eu sou tão importante quanto você. Não temos assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pastor presidente da igreja, pastores da equipe, líderes de ministérios, voluntários que servem, membros da igreja e frequentadores ocasionais. Isso não existe aqui. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus e todos foram chamados à mesa. Todos foram chamados a este local público e horizontalmente somos assim, iguais. As diferenças estão nos graus de responsabilidades. Eu tenho a responsabilidade civil, espiritual e criminal da igreja por ser o pastor e presidente. E a responsabilidade principal de todas que é espiritual. Eu tenho uma equipe pastoral comigo que é responsável por determinadas áreas, mas isso não nos torna, isso aumenta a nossa responsabilidade. A responsabilidade é maior, mas a posição não é maior, porque assim somos verdadeiramente comunidade de discípulos de Jesus. Que amam, discípulos que amam. Se nós somos discípulos de Jesus, a gente precisa fazer o que Ele quer que a gente faça. E João 15, nas palavras do próprio Senhor, não deixa dúvida sobre o que Ele quer de nós. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Esta comunidade que é de Jesus, convive com Jesus, no exato grau em que obedece Jesus. E qual é a ordem de Jesus? Amem. Esse é o mandamento. Amem. A nossa entrega desse amor precisa ser em todas as direções. A Deus, ao próximo e a nós mesmos. De maneira adequada para cada destino. Vamos dar uma olhada em Mateus 22, 37 a 39. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Este trecho da Bíblia é conhecido como o grande mandamento. Amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo. Lembre que nós vimos nas semanas anteriores que amor é entrega.
Então, nossa primeira e maior entrega tem que ser a Deus. Por isso, nós reforçamos que somos discípulos que amam a Deus intensamente, todo coração, todo entendimento, totalmente. O que nós queremos é crescer em devoção e entrega ao nosso Deus, desfrutar de um relacionamento profundo, verdadeiro, íntimo com o nosso Pai Celestial, nos rendermos, nos entregarmos a Ele. E coletivamente crescermos, meus irmãos, numa adoração coletiva, vibrante, que agrade o coração de Deus, que seja impactante. Olha só, eu não sei se você sabe, mas você é livre para adorar nesta igreja. Você é livre para manifestar a sua adoração do seu jeito. Você não depende do Fransley, da Raquel e do Jonas. Você não depende de se eles estão sorrindo muito ou pouco, se eles contam uma experiência maravilhosa que eles viram 5 anjos do Senhor trazendo uma revelação, ou se eles disseram, essa semana eu li a palavra, o Senhor falou comigo, ou se eles não repartirem nada da vida pessoal deles, porque eles estão aqui para apontar para o Senhor. Então isso não pode determinar se você vibra ou não adorando ao Senhor. Amar a Deus intensamente é entregar para Ele toda a devoção. Então, se você é do estilo que gosta de louvar o Senhor com as mãos levantadas, levante suas mãos. Se você gosta de se ajoelhar na presença de Deus, se ajoelhe. Se você tem o dom de línguas, e no momento de louvor e adoração você quer manifestar esses dons, manifeste, desde que você não chame atenção para você. Porque às vezes pessoas que têm o dom de línguas param o culto. Porque daí todo mundo fica olhando para aqueles gritos e aí a adoração deixa de ser para o Senhor porque está sendo perturbada por gritos. Então, você é livre para se manifestar com seus dons, do seu jeito, da sua maneira, desde que isso centralize o Senhor. Porque Ele é o Senhor a ser adorado. Ele é o digno de toda a honra e toda a glória. Se você é mais reflexivo, gosta de louvar o Senhor sentado, se isso for adoração, se isso é o melhor jeito que você adora, fique sentado. Eu não recomendo se deitar no chão, porque o chão é frio. E daqui a pouco alguém pode tropeçar em você. Mas isso não é proibido, desde que haja decência e ordem, como diz a palavra de Deus. Mas use liberdade, se entregue, louve ao Senhor. Não há nada que impeça você de adorar ao Senhor de forma vibrante. É isso que nós queremos aqui nesta celebração, quando nos encontramos nesse espaço público, para engrandecer o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Vivemos esse espaço que cria um ambiente de fé, de amor, de santidade, propício a um avivamento. E fortalecidos no amor do Pai. Então somos discípulos dispostos a amar ao próximo relevantemente. Por que relevantemente? Tem que ter relevância. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Vou ler de novo. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Até agora, eu chegar aqui e dizer a Igreja Batista da Comunhão, a comunidade de discípulos que ama a Deus intensamente ao próximo, relevantemente a si mesmos, equilibradamente do poder do Espírito Santo, palavras, da boca para fora. Se não for de fato e de verdade, só palavras. E é interessante que esta visão não pode ser só algo que passa pelas nossas bocas, mas elas têm que passar pelas nossas mãos. A palavra que foi traduzida para fato, né, devemos amar de fato, é ergon, do grego. Quando eu falo ergon, tem alguma palavra da língua portuguesa que vem à sua cabeça que comece com ergon? Não? Ergonomia. Já usou a palavra ergonomia? Ergonomia. Nomia vem de nomos, que é lei.
E ergon é trabalho. Então, o que é uma coisa ergonômica? É um trabalho que acontece de acordo com as normas, um trabalho de acordo com a regulamentação, ergonomia. Então, ergon é trabalho. O que o apóstolo João está dizendo para nós? Não amem de palavras, não amem da boca para fora, amem trabalhando. O seu amor tem que estar na sua agenda. Quando termina o seu dia e você faz uma avaliação, você pensa, puxa, como eu amei aquela pessoa, meu coração bateu tão acelerado, isto não é o amor. É o sentimento que o amor até pode gerar. Mas se você amou, passou pela sua mão, passou por algo prático, seja mandando uma mensagem, ligando para alguém, dirigindo até algum lugar, entrando, falando, sentando, chorando, rindo junto, tem que ter ergon. Tem que ter trabalho. E de verdade, aqui nesse contexto, de verdade é objetivamente, que seja o que tem que ser. Olha só, foi assim, assim e assim. Porque não adianta só trabalhar sem atingir objetivos. Você sabe qual é a diferença de eficiência para eficácia? Eficiência é algo que funciona muito bem em si. Por exemplo, imagina que tem uma máquina que ela consome pouca energia, que ela faz pouco barulho, que ela ocupa pouco espaço. Então ela é eficiente, mas o que ela produz? Nada. Então ela não é eficaz. Então não adianta amar de forma eficiente se esse amor não for eficaz. Não adianta trabalhar, se isso de fato não faz com que a pessoa tenha uma necessidade legítima atendida. Então o parâmetro que revela se eu estou amando o próximo é a ação que serve necessidades reais. E isto sem descuidarmos de nós mesmos, porque o amor de Deus também é para nós. Deus não nos exclui do seu amor, por isso então que nós podemos e devemos ser discípulos que amam a si mesmos equilibradamente. Por que equilíbrio? Porque tudo que não é equilíbrio faz mal. Existe uma quantidade mínima de água que você tem que beber, mas existe também uma quantidade máxima de água que você pode tomar. Pessoas já morreram por beber água em excesso, a ponto de mexer tanto na consistência do sangue que literalmente ele sai dos vasos e a pessoa morre. Isso já aconteceu. Então equilíbrio não é se eu vou tomar ou se eu não vou tomar água, mas eu vou tomar a quantidade adequada. Então não se trata de se eu vou me amar ou de eu não vou me amar, mas eu preciso me amar equilibradamente, porque falta de amor será um problema que vai me ressentir, me magoar, me machucar e vai impedir que eu ame outras pessoas. E excesso de amor na minha própria direção vai gerar egolatria, narcisismo, egoísmo, individualismo. O fato de nós termos que receber o amor de Deus e nos permitirmos nos amarmos cada um a nós mesmos, torna possível amar as pessoas e a Deus, porque nós não podemos dar o que nós não temos. E nós só temos se nós recebemos. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Percebe? Entreguei a vocês o que também recebi. Você não pode dar o que você não tenha recebido. E a palavra de Deus diz, de graça recebestes, de graça deem. Mas eu tenho que ter recebido para poder dar. Se você não se ama adequadamente, você não vai conseguir amar a Deus adequadamente. Você não vai conseguir amar ao próximo adequadamente. Precisamos estar abertos para esse amor e conectados permanentemente da fonte do amor, que é o Senhor Jesus. E aí, quando você está pleno desse amor, você de fato pode ser eficiente onde você está, eficaz onde você está. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando uma pessoa fala mal dos outros, é porque o coração dela está cheio de maldade. Quando uma pessoa abençoa a vida de outras pessoas, é porque o coração dela está cheio de bênçãos.
A boca fala daquilo que está cheio, o coração não tem a ver com os outros, tem a ver com o que está lá dentro. Então, lá dentro de mim precisa ter este amor, porque se for o amor de Jesus que está dentro de mim, me preenchendo, me curando, me restaurando, me renovando, é isso que vai vir, é isso que vai jorrar de dentro de nós e vai abençoar a vida das pessoas. Uma coisa que nós sempre reforçamos no curso de casais, amor e respeito, é o que está dentro vai sair. Em algum momento, o que está dentro vai sair. Então, se encha de Jesus. Se encha do amor de Jesus. E por que a palavra equilibradamente, você já entendeu. Mas olha que interessante o que diz Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. A NVI diz: pense equilibradamente a seu próprio respeito, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E agora, a grande pergunta é: como? O que torna tudo isso possível? O que torna possível nós sermos igreja? O que torna possível nós sermos uma comunidade? O que torna possível nós sermos discípulos de Jesus? O que torna possível nós amarmos a Deus, amarmos o próximo e amarmos a nós mesmos? Então eu vou dizer uma lista de 10 coisas que você tem que fazer para isso ser possível. A gente não pode. A gente não consegue. Por isso, precisamos olhar para as Escrituras e lembrarmos que os próprios discípulos receberam de Jesus a visão e a missão do Evangelho. Jesus ensinou como fazer na prática. Eles ficaram 3 anos ouvindo Jesus, vendo Jesus, o melhor professor de todos. Mas mesmo com isso, eles não seriam capazes de ir em direção à visão e cumprir a missão. Por isso que Jesus disse para eles: nem tentem, fiquem paradinhos, quietinhos, até o momento que será possível. Lucas 24:49. Jesus diz para os discípulos, depois de ter dito a grande comissão, depois de ter dito: vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado, e eis que estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Depois da grande comissão, Jesus diz: eis que envio a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Percebeu? Jesus diz: vão. Ainda não. Segura aí. É no 3 que vocês vão. Será que alguém conseguiria entender essa referência do 3 agora? Felipe, fica pensando aí. Alguém tem a referência do 3 aí? Espírito Santo. Quem que falou Espírito Santo? A Raquel, né? O pai já tinha enviado o filho já tinha vindo, o filho ia subir aos céus e ia mandar o Espírito. A brincadeira do 3 aqui é só uma brincadeira, tá? Mas Jesus está dizendo o seguinte: não vão ainda, é para vocês irem, mas não agora. Fica nessa cidade, porque vocês não têm poder para fazer nessa cidade, muito menos para fazer por aí afora. Então fica, vocês não vão conseguir ser a minha igreja, vocês não vão conseguir amar, vocês não vão conseguir fazer nada, então fica na cidade, fica aqui. Até que venha poder do alto para vocês poderem fazer isso. E aí, Lucas nos conta em Atos capítulo 1, versículo 8, que poder é esse? Jesus dizendo aos discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então no início é vão, mas por enquanto fica na cidade. Quando descer o poder, aí vai ser na cidade, vai ser na região, vai ser no estado, vai ser no mundo inteiro, porque aí vai ter poder. Por isso, meus amados irmãos, a comunhão é uma igreja batista, que é uma comunidade de discípulos de Jesus que amam a Deus intensamente, ao próximo relevantemente, a si mesmos equilibradamente, no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não rola. Sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito, a gente se torna apenas uma religião.
ou mais um agrupamento humano, mas com o Espírito Santo nós somos igreja viva do Senhor Jesus, com o amor do Pai. E a maravilhosa graça do Senhor torna isso acessível de um jeito que jamais a gente poderia conseguir por nós mesmos. Sabe qual é o nosso papel? Como é que eu faço? Você quer o poder do Espírito Santo, sim ou não? Você quer o poder do Espírito Santo, sim ou não? Porque, meus irmãos, tem a ver com a fé. Se você crê, essa visão acontece. Se você não crê, ela não acontece. Eu quero ser movido no poder do Espírito Santo de Deus. O que eu faço? Onde é que eu busco? Então agora eu vou dar a próxima lista de 10 coisas que você deve fazer para ser cheio do Espírito Santo. Não há nada que você faça para ser cheio do Espírito Santo, porque é o próprio Espírito Santo que quer encher você. O que você tem que fazer é não impedir, é deixar. E existe uma maneira de deixar e não impedir. Olha só o que diz a palavra aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Deixem-se encher do Espírito. Nas traduções mais antigas está escrito enchei-vos do Espírito, ou encham-se do Espírito. Não é uma boa tradução, porque o verbo no grego aqui, ele está na forma passiva. Então não é encham-se, é deixem-se encher. Porque como é que eu vou me encher do Espírito? Quem sou eu? É Ele que faz isso. Encham-se do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Você consegue entender como nós podemos deixar, como nós podemos permitir? Fluindo como uma comunidade, fluindo como uma eclésia, estando juntos, se vendo como iguais, abençoando a vida uns dos outros, com gratidão, louvor, adoração. Este é o ambiente propício em que nós somos preenchidos, que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu falar mal de um irmão, tu está deixando o Espírito te encher ou tu está barrando o Espírito de te encher? Se tu está falando mal do pastor, se tu está falando mal da igreja, se tu está falando mal de outras igrejas, se tu está falando mal de outros pastores, você está deixando o Espírito encher você? Ou você está barrando o Espírito? Porque eu estou cansado de ouvir pessoas que dizendo que não vem manifestação do Espírito, mas na primeira oportunidade para falar mal de alguém, para apontar erros de alguém, estão aí. Não vai rolar. Para que o Espírito nos encha, deve haver um coração aberto. E o coração que é maledicente, que faz fofoca, que faz intriga, que aponta defeitos, que aponta erros, não é propício. E aí, sem esta vitalidade da vida no Espírito, vai murchando, vai ressentindo, vai amargando, vai rachando, vai esfriando. E aí acha que o problema é a igreja. Quantas pessoas já estão na 6ª ou na 7ª igreja? E quantas pessoas que talvez estejam aqui hoje, espero que nenhuma, é só uma questão de tempo para estar em outra. Por dizer que não encontraram o Espírito, mas por não cuidarem da sua língua. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, nos abençoando uns aos outros, nos edificando uns aos outros, porque quando a gente vai nessa estrada, o Espírito dá o combustível. Mas perceba também que tem a ver com o coração grato, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pastores da igreja nessa terça assistiram a 2 palestras sobre liderança, que inclusive nós vamos ter um dia inteiro de palestras de liderança aqui no dia 8 de julho, o nome do evento é Summit, começa às 9 da manhã, vai até às 5 da tarde, com intervalos inclusive para o almoço, o valor é R$ 84,90, que é o maior evento de liderança do mundo, que ele é transmitido para vários lugares do mundo, e a gente vai ter uma transmissão aqui,
Durante a semana, agora eu já vou começar a divulgar. Mas as duas palestras que nós ouvimos, de talvez 20 minutos cada uma, elas foram muito impactantes, e uma delas, o rapaz conta, o pastor, que é jovem, ele conta a história do pai dele, que o pai dele sempre diz, tudo ótimo, está tudo ótimo. E ele diz que, às vezes, ele não entendia como é que o pai dele podia dizer, está tudo ótimo. É porque o pai dele tinha tomado uma decisão de ser grato em tudo. Então, uma vez eles estavam caminhando e caíram no barranco, e foram rolando, e caíram lá dentro de um buraco. Daí, o pai dele viu que ele estava bem, está tudo bem, e o guri diz para o pai, pai, que droga, estamos aqui, caído nesse buraco. E o pai dele disse, que ótimo! Como que ótimo, pai? Nós estamos aqui dentro do buraco, mas meu filho, nós estamos vivos e estamos juntos. Pai e filho juntos nesse buraco aqui. Aí aproveita a oportunidade de criar uma aventura, de criar meios de aproximar relacionamento. Tem a ver com o seu olho, não tem a ver com o acontecimento. Sendo sempre gratos, meus irmãos. Entendeu? Sempre gratos. Uma boca que abençoa e não amaldiçoa. Um coração grato e não ingrato. É porta aberta para ser cheio de quem? Do Espírito. Sendo cheios desse Espírito, somos igreja, comunidade, e amamos. Amém? Então vamos comigo, a nossa visão que o Senhor tem nos concedido. A Igreja Batista da Comunhão é uma comunidade de discípulos de Jesus que amam a Deus intensamente, ao próximo relevantemente e a si mesmos no poder. Amém? Vamos de novo? Mas irmão, coloca fé nisso para isso acontecer. Vamos ser essa igreja. Vamos vibrar, vamos viver, vamos impactar, vamos arrombar as portas do inferno, vamos salvar Caxias do Sul. Vamos, irmãos, o poder é ilimitado do Espírito Santo. Vamos lá? A Igreja Batista da Comunhão é uma comunidade de discípulos de Jesus que amam a Deus intensamente, ao próximo relevantemente e a si mesmos equilibradamente no poder do Espírito Santo. Amém, em nome de Jesus. Vamos para lá, igreja, vem junto. Nós vamos cantar essa canção de novo que diz, há lugar na casa. Tem lugar na casa. E aí, a você que tem frequentado a comunhão há algumas semanas, meses ou até anos, mas não tomou a decisão de se tornar membro, porque não entendia para onde é que a gente está indo, mas que hoje você está entendendo o seguinte, eu quero ir para lá. Eu quero ser isso, eu quero viver isso, eu quero construir isso, eu quero contribuir com isso, eu quero convidar você a de uma vez por todas, você tomar a decisão de se tornar membro desta igreja. Eu vou convidar todos os presentes, para que ninguém se sinta envergonhado, a pegar esse cartão que tem aqui, porque se todo mundo pega, ninguém fica envergonhado de pegar. Então, se você não pegar, a pessoa do lado vai, puxa vida, eu vou pegar e vão ficar me olhando. Aqui nesse cartão, se hoje você está tomando a decisão de construir isso com a gente, eu gostaria que você marcasse aqui, ó, quero me tornar membro da igreja. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Se você é perfeito, nós agradecemos a sua presença, mas nós não podemos receber você como membro. Se você é perfeito, nós não podemos receber você como membro, porque nós decidimos que aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Então nós não vamos botar você para fora se você for perfeito, mas fazer parte é para imperfeitos. Todo mundo que se tornou membro dessa igreja entendeu quando entrou que aqui é uma comunidade de pessoas imperfeitas. O que eu não entendo, como é que com o passar do tempo começam a cobrar perfeição de mim e perfeição das outras pessoas. Isso não vai mudar, gente, a gente vai continuar sendo imperfeito. E se você é imperfeito como eu, tem lugar na casa. Marca nesse cartão, eu quero me tornar membro da igreja. Mas talvez você ainda não tenha se considerado um discípulo de Jesus, porque você não pode fazer parte da comunidade se você não for um discípulo de Jesus, porque a porta é Jesus. O Espírito Santo fala isso para você e você entende que é por Jesus.
Então, a estrada é a mesma, mas o passo é outro. Então, antes de marcar, eu quero me tornar membro da igreja, marca, eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. É a mesma estrada, leva para o mesmo lugar, porém, é outro passo. Se você não sabe tanto se quer ou se não quer, mas quer entender mais sobre isso, marca que gostaria de entender melhor a Bíblia. Talvez alguma dessas decisões não reflita o que você está pensando hoje, mas tem um espaço em branco aqui. Nesse espaço em branco você pode fazer um pedido de oração para a gente orar por você durante a semana. E talvez você pode até fazer uma pergunta: não entendi tal coisa que tu falaste. Ou pode até manifestar uma contrariedade: não me senti à vontade quando aconteceu tal coisa hoje. Ou não gostei daquilo que você falou. Deixa chegar em nós, deixa chegar em mim, todos os cartões passam por mim. Então, enquanto nós cantamos essa canção, preenche o cartão. E aí eu vou pedir para os pastores da equipe se espalharem aqui pelo auditório. Depois que você preencher, só levanta. Sentadinho mesmo como você está, só levanta com seu pedido de oração, ou sua decisão, ou se você marcou que vai visitar outras vezes. E um dos pastores que estiver mais perto vai pegar o cartão de você. Tá bom? Considere preencher, considere olhar para a gente, com a gente para Jesus, considere olhar para onde Jesus está nos levando, considere vir junto com a gente, considere vir junto fazer isso. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou este chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. É assim que é uma eclésia. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro em casa de Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro em casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro em casa de Deus Pai, há esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa, reunidos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, há esperança.
de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi nos preparar lugar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu lugar em si mesmo. O Senhor nos acolheu, o Senhor nos abraçou, nos recebeu, o Senhor veio nos buscar. Oh, Senhor, obrigado. Louvado seja o teu nome. Que cada pessoa aqui, Senhor, e quem está nessa transmissão, vai assistir a isso em algum momento, ouça a tua voz chamando, dizendo que há lugar, que há morada, e que a tua família tem espaço. Senhor, que sejamos tua igreja o tempo todo, 24 horas, que vivamos como comunidade, que sejamos discípulos em Jesus. E Senhor, ama muito através de nós, ama muito em nós, como teu maravilhoso e precioso amor. Que essa noite, Senhor, tu tenhas derramado aqui restauração, perdão, purificação, arrependimento, renovando sonhos, esperanças, visão, derramando da tua unção. Espírito Santo de Deus, sem ti não vai acontecer, mas quando tu te manifestares de maneira diferente, nós estamos esperando esse momento que vai nos impulsionar em Caxias do Sul, para nunca mais fechar a boca e nunca mais deixar de anunciar as maravilhas, as grandezas do nosso Deus. Que sejamos impelidos por uma força que nos impede de deixar de falar, que nos impede de compartilhar o que temos visto e ouvido. Abre os nossos olhos, dá-nos a tua visão, em nome do Senhor, amém. Amém? Bênção, se coloque em pé, meu irmão, minha irmã, vamos louvar o Senhor com mais uma canção. E eu sempre dou uma graça, tem a bênção apostólica e a bênção pastoral, né? A bênção pastoral é, não vai embora correndo, né? Invista um tempo de comunhão, faz a tua inscrição, compra o teu ingresso para a noite, porque olha só, puxa, mas eu não gosto tanto de coisas gaúchas e gaudérias, está passando frio no Rio Grande, por quê? Mas tá, mesmo não gosta do estilo, vem, compra o ingresso, dá de presente o ingresso, porque esse evento vai levantar a oferta para que o Gesiel possa continuar pregando nos CTGs, fazendo gravações, porque hoje o evangelho chega com muita dificuldade nos centros tradicionalistas, mas quando você adquire o seu ingresso, você investe nesse ministério. Então adquire o teu ingresso, adquire a tua cota lá também, para a gente poder fazer essas reformas que precisamos. Celebramos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Possamos colocar em prática, Senhor, durante essa semana e todos os dias da nossa vida. Nada vai nos separar do teu amor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. É verdade. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Declara isso. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Oh, teu amor não falha. Jamais. Se o vento é forte e profundo mar, tua
presença vem me amparar. Por quê? Teu amor não falha. Não falha, não. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Vamos ver isso? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória.